Você é mais um que colabora com as estatísticas das pessoas que não gostam de matemática ou possuem algum tipo de dificuldade em matemática? Se a resposta é sim, esse vídeo é para você. Esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e sou professor de matemática. A minha intenção com esse vídeo é mostrar para vocês quais os principais motivos que levam vocês a terem dificuldades com a matemática, aquele bloqueio que faz com que você odeie a matemática. E para não ficar enrolando, eu vou começar direto com o primeiro motivo, que é, sem dúvidas, a falta de domínio de matemática básica. Muitas pessoas não conseguem evoluir na matemática dentro dos estudos de cada tópico porque não possuem um domínio da matemática básica. E quando eu falo em matemática básica, eu estou me referindo às questões de operações básicas. Você ter de fato o domínio do que é uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão e que você realmente compreenda como você utilizará cada uma dessas operações nas situações problemas. É claro que são poucos os problemas que você vai utilizar diretamente somente esses cálculos, mas muitos deles, a base do exercício vai exigir que você saiba fazer uma divisão, uma multiplicação ou qualquer outra operação matemática. Eu percebo na maioria dos alunos que quando nós passamos um conteúdo novo, por exemplo, análise combinatória, o estudante, ele compreende a ideia de quando usar um arranjo, de quando usar uma permutação ou uma combinação, mas no momento que ele precisa fazer a fatoração da expressão numérica e chegar a um resultado numérico, ele sente um pouco de dificuldade. Então, sem dúvidas, a falta de domínio de matemática básica, ela influencia diretamente no aproveitamento dos outros conteúdos. O segundo motivo que te leva a ter dificuldades na matemática é a decoreba. Sabe quando você aprende aquele conteúdo e você acha de fato que aprendeu? Na verdade, isso é uma pseudo-aprendizagem. Você apenas decorou momentaneamente. Você vai utilizar aquele conhecimento naquele momento e vai passar alguns dias e você vai esquecer ele. Não houve uma apropriação daquele conhecimento. Isso faz com que você não reconheça com tanta segurança as situações nas quais você vai utilizar esse conhecimento, seja ele qual for. Por esse motivo, é importante que você tenha segurança do que você está fazendo e que você não se aproprie somente da decoreba, em decorar aquele conceito, mas sim atribuir um significado e compreender o porquê você realiza cada um daqueles cálculos. O terceiro motivo, que é algo que eu acredito que acontece com muitas pessoas também, é a experiência do passado com algum professor. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, por exemplo, que você teve uma experiência não tão legal com algum professor ou que você não se identificou com a metodologia e a didática daquele professor. Isso fez você associar a matemática a uma lembrança com aquele professor, com aquela aula específica daquele professor. Isso faz com que você tenha meio que um bloqueio e não consiga desenvolver a matemática do jeito que você gostaria, ou com a segurança que você queria desenvolver. Um outro fato bem importante é a dificuldade em associar o que você aprende com o seu contexto. Eu já peguei exemplos de alunos que conseguem realizar a operação de R$1 mais 25 centavos e conseguem me dar a resposta 1,25. Mas se eu escrever no quadro 1 mais 0,25, possivelmente ele não vai saber me responder, porque ele não consegue associar aquilo que ele está respondendo a algo do seu contexto, a algo do seu dia a dia. É bem comum a gente propor alguns problemas, principalmente com crianças ali da faixa etária de 11, 12 anos, e acontecer de uma divisão. Por exemplo, você colocar lá R$50 dividido para 3 pessoas e a resposta dá um número, por exemplo, maior que 500. E aí o estudante não faz a interpretação para o contexto. Eu acredito que quando você tem essa facilidade de associar o que você aprende do lado científico, daquele conceito, para algo que está relacionado ao seu dia a dia, você vai conseguir ver muito mais significado naquilo que você aprende e você vai, sem dúvidas, ter uma aprendizagem muito mais significativa.
O próximo motivo, na realidade, é um mito. Eu ouço muitas pessoas falando que matemática é difícil de aprender, ninguém consegue aprender. Isso, na verdade, é uma ideia que foi enraizada aí culturalmente ao longo dos anos, de que a matemática é uma área que ela é extremamente difícil, que somente pessoas inteligentes têm condições de aprender. Lembrando, gente, isso é um mito. Isso vai estar associado exatamente às condições anteriores que eu falei para você. A partir do momento que você pensa somente em decorar conceitos, você não tem uma base, né, da matemática básica bem desenvolvida, você vai associar todos esses fatores à ideia de que matemática é algo difícil e que você não consegue aprender. Então você precisa ficar muito atento a todos esses fatores que eu falei anteriormente, pois sem dúvidas, a partir do momento que você tiver isso em mente, a sua matemática ela vai alavancar. E a minha principal dica para você que tem dificuldade com matemática é que você esteja constantemente sanando as suas dúvidas de matemática básica. Que se você realmente não sabe o que é uma fração, como fazer uma divisão em que envolve números com vírgula, que é uma dúvida bastante frequente, que você procure essa informação, que você busque meios alternativos de sanar essas dúvidas. Hoje nós temos inúmeros mecanismos via internet ou até mesmo via livros, que hoje em dia não é tão comum as pessoas usarem, mas que você pode estar sanando essas dúvidas. E eu garanto que se você perguntar para o seu professor de matemática alguma dúvida relacionada a isso, ele vai ter o prazer de te responder. Caso eu tenha esquecido de algum fator que influencia nas suas dificuldades, eu peço que você comente aqui nos comentários e me conta qual é a dificuldade que você tem com matemática. O que você acredita que faz com que você não goste de matemática ou tenha dificuldades para isso? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se localizar do motivo, do real motivo, né, que faz com que você não goste de matemática ou do porquê você tenha dificuldade com essa área tão magnífica. Eu espero também que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e, é claro, não esquece de comentar qual é a sua principal dificuldade. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!